Boa tarde, mulheres. A paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês. Espero que todas estejam bem com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar da lição 10 da nossa devocional, que fala sobre a adoração em reverência e admiração. E esse texto menciona que uma moça, apesar de nascer num lar cristão, ela passou 19 anos da vida dela numa igreja sem conhecer a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando ela foi para a faculdade, ela conheceu algumas pessoas que levaram-na a conhecer Deus mais profundamente. Ela teve experiências extraordinárias com o Espírito Santo e nunca mais foi a mesma. E nesse texto fala alguns versículos que estão em Apocalipse 4:11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Salmo 95:6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Quando nos submetemos a fazer a vontade de Deus, nós já estamos o adorando. Jesus pediu a João que enviasse mensagens para 7 igrejas da Ásia. E ao fim de cada carta ele disse, em Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29, e no capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos a Igreja de Cristo. E através desses versículos, nós vemos que Jesus nos incentiva especificamente a ouvir a voz do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 10, diz que há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. E com isso eu pergunto a vocês: quais são as vozes que você está ouvindo? Onde essas vozes estão te levando? E quais os resultados que essas vozes trouxeram para a sua vida? E mais uma pergunta: você já ouviu a voz do Espírito Santo? Quando conhecemos a Jesus, quando convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, o Espírito Santo vem automaticamente morar dentro de nós. Nos tornamos a casa e o templo do Espírito Santo. E o que nós fazemos com essa informação? Olha que tremendo, o Espírito Santo morando dentro de nós. E o que nós fazemos com essa informação? Nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos da nossa mente, nós cuidamos da nossa alma, nós cuidamos do nosso coração, nós cuidamos da nossa alimentação. O que nós fazemos com essa informação? Pois o Espírito Santo está morando dentro de nós. E ele tem que morar num lugar assim muito maravilhoso, porque ele escolheu morar em nós. Ele escolheu morar em nós. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada do Espírito Santo. Amém? E quando nós
queremos, né? Porque depende da nossa vontade, porque o Espírito Santo, ele não invade. O Espírito Santo, ele espera ser convidado. E quando ele entra, quando ele chega, quando a gente convida, ele simplesmente faz a limpeza geral, faz a faxina geral, tanto por dentro do nosso corpo como por fora. Ele vai retirando toda a sujeira, toda a raiz de amargura, todo o lixo que foi depositado na nossa vida. Ele vai limpando, ele vai purificando. Vai limpando, vai purificando as vestimentas, os nossos lábios, os nossos ouvidos, as nossas amizades, os nossos caminhos. Ele vai endireitando as nossas veredas ali, nos caminhos do Senhor. O Espírito Santo é tremendo, porque ele gera vida em nós. Mas isso depende totalmente de nós. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, fala sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por acaso você tem falta de paz, de amor, de alegria? Ore ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo e ele vai gerar esse fruto em ti. Se você é uma pessoa que reclama demais, que fala além do que deveria falar, ou que é muito impaciente, peça ao Espírito Santo. Ore pelo domínio próprio, o fruto do Espírito, o domínio próprio. E ele vai gerar esse domínio próprio em ti. Nós precisamos desses frutos do Espírito para trazer frutos. Para trazer frutos, para a gente gerar frutos, a gente precisa ter os frutos do Espírito. E viver com o Espírito Santo é um estilo de vida totalmente maravilhoso, totalmente diferente do que a gente vê por aí. É tremendo viver com o Espírito Santo. E na semana passada eu senti uma alegria. E numa situação que eu estava esperando, algo que eu estava desejando, né? Eu senti uma alegria. E eu pensei, será que é de Deus, do Espírito Santo? Mas eu senti aquilo, me aquietei, fiquei na minha e esperei os dias passarem. E eu comprovei que aquilo não foi de Deus e muito menos do Espírito Santo. Ou seja, aquilo era algo da minha alma. A minha alma estava gritando por um desejo que eu estava querendo realizar. Mas eu tive discernimento, entendi que aquilo não era de Deus e prossegui com os meus dias. Por isso, a importância da gente viver com o Espírito Santo, ter experiências, intimidade. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos dando discernimento, ele vai gerando vida, ele vai mostrando os caminhos que nós devemos andar. E é maravilhoso. Em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não conhecemos o nosso coração. Por isso precisamos do Espírito Santo. A nossa alma é a sede das nossas vontades e das nossas emoções. E o nosso coração está ali com a nossa alma, né? Juntinhos. Você precisa tomar alguma decisão? Ore. Se tiver paz, faça. Se não tiver paz, não faça. Porque em 1 Coríntios 14:33 diz que o nosso Deus é um Deus de paz, não é Deus de confusão. Então ore. A paz precisa ser o árbitro em nosso coração, na nossa vida. Há uns bons anos atrás, eu lembro que eu fui a uma farmácia e na hora de pagar, a caixa, eu dei uma nota de R$50 e a caixa perguntou para mim se eu não tinha troco. Eu falei assim, eu não tenho troco. Mas só que eu tinha troco, porque imediatamente o Espírito Santo já, me disse ali que eu estava mentindo
porque eu queria trocar. Apesar de ter o troco, eu queria trocar aquele dinheiro. Não queria dar o dinheiro trocado para ela. Então, o que aconteceu? A moça trocou, me deu dinheiro, eu fui embora. E eu fiquei constrangida, porque o Espírito Santo na hora me tocou. E eu pedi perdão. Aprendi com aquela situação e toda vez que depois eu precisei fazer compra, se eu não queria levar o troco, eu simplesmente levava a nota e deixava o troco em casa. Porque assim eu não precisava mentir, como eu fiz da outra vez. Porque eu aprendi com aquela situação. Eu aprendi que eu pequei naquele momento, mas que eu não devo ficar premeditando pecar. Então, eu simplesmente agora eu pego uma nota de R$50 e saio com ela e pronto. Se alguém perguntar se tem troco, não tenho, não vou precisar mentir. Amém? Deus assim é muito maravilhoso e o quanto Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando e o Espírito Santo nos constrange mesmo. Isso que é maravilhoso. Ele nos mostra quando nós estamos errados, Ele nos mostra antes da situação acontecer, Ele nos dá livramento, Ele fala conosco. Ele é maravilhoso, maravilhoso. A Bíblia diz em Efésios 1:12 que fomos feitos para louvor e glória de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo tire de mim tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então que Ele retire de mim, mesmo que eu chore, mesmo que eu sofra, mesmo que eu sinta dor. Porque eu entendi essa palavra, que eu fui feita para louvor e glória de Deus. Então eu preciso alinhar a minha vida aos propósitos que Ele tem para mim, que são de vida e que são de paz. E eu sei que por um tempo eu posso chorar, posso sofrer, posso estar triste, mas eu sei que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não importa. O importante para mim é alinhar a minha vida com Deus, com os propósitos que Ele tem para a minha vida e viver todos os planos que Ele tem para mim. Então, no tempo certo, determinado por Ele, eu vou viver os planos que Ele sonhou para mim, os planos que só Ele tem para mim. Então, eu quero viver essa vida e vida em abundância e vou viver em nome de Jesus. É tremendo, gente, viver com o Espírito Santo. É lindo. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Eles estão sempre juntos, cada um na sua hierarquia. Jesus Cristo honra o Pai, nada fazendo sem a aprovação dele. E o Espírito Santo honra o Pai e o Filho Jesus e nada faz se ele não ouvir o que eles dizem. Olha que tremendo. Eles estão sempre unidos, sempre juntinhos. O Pai e o Filho nos ordenam que ouçamos a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, conforme as referências de Apocalipse que eu li no início. Em Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Temos comunhão com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Podemos entender a Bíblia através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a conhecer mais e amar mais o Pai e Jesus. Adoração em reverência e admiração. É reconhecer que não somos perfeitas, mas que tudo vem dele. E até o ato de adorar vem dele, vem do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que tudo vem dele. Maravilhoso. Em João 14:6, Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia! Portanto, mulheres, seja limpando o banheiro,
seja lavando a louça, seja cuidando dos filhos, seja no trabalho, no ponto do ônibus, no transporte público, no seu quarto, orando de joelhos ou não, não importa. Lembre-se que o Espírito Santo está dentro de você e ele vai fazer coisas novas dentro de você. Agrade o Espírito Santo, adore ele com a sua vida, adore ele com as suas ações, adore ele com o seu trabalho, adore ele com os seus bens. E você vai ver que você vai viver uma vida totalmente diferente, com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Glórias, glórias, glórias a Deus. Que o Senhor, conforme Números 6, 24, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Que tenhamos todas uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijos. Tchau, tchau.